Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos. Amados, dando continuidade, hoje nós iremos ver Neemias capítulo 7. Vai ser uma leitura um pouco diferente do que nós costumamos fazer, por conta da estrutura do capítulo 7 aqui de Neemias, mas iremos tirar aqui alguns princípios importantes para as nossas vidas. Antes de prosseguirmos, oremos ao nosso bom Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvirmos a Tua palavra, de estarmos aprendendo, crescendo e nos fortalecendo. Que o Senhor nos ajude a tomarmos as decisões corretas, que o Senhor nos ajude a darmos um bom testemunho, a vivermos o cristianismo de forma autêntica, de forma sincera e verdadeira. Te pedimos também, Senhor, em nome daqueles irmãos que estão passando por batalhas intensas, que o Senhor possa dar a eles refrigérios, que o Senhor possa os ajudar a continuar a caminhada cristã. Oramos também em prol das famílias que estão sofrendo por conta do coronavírus. Que o Senhor possa trazer refrigério aos seus corações. Que seja um momento oportuno para que o Senhor possa se revelar para eles de uma forma extraordinária. Que nós sejamos instrumentos usados por Ti, para que nós possamos levar o Evangelho, mesmo nesses tempos difíceis. Que nós possamos usar as ferramentas que temos disponíveis em nossas mãos para espalhar o Evangelho pelo mundo. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 7 são 73 versículos. Nós não iremos ler ele todo na íntegra, nós iremos lendo ele aos poucos. Inicialmente eu vou ler com os irmãos aqui do verso 1 até o verso 5. Neemias, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Depois que o muro foi terminado, que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani e a Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeei moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente à sua casa. Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então, meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito. Pois bem, amados, até aqui a nossa leitura. Como eu falei para os amados, a nossa leitura será um pouco diferente, a exposição desse texto, desse capítulo, por conta da estrutura dele. Eu não quero me delongar muito, então eu não pretendo ler todo o capítulo com os irmãos, mas nós iremos comentar sobre todo ele. Nós vimos que para reconstruir os muros da cidade levou apenas 52 dias. Aprendemos que os muros caídos e as portas derrubadas significava que a cidade não tinha segurança e nem justiça. A cidade estava um caos. A cidade precisava de uma restauração física e espiritual. Vimos que esses 52 dias de reconstrução foram cheios de grandes dificuldades. Os inimigos tentaram de tudo para paralisar a obra. Ameaçaram destruir o povo de Deus, levantaram falsas acusações contra Neemias, tentaram o atemorizar, mas a mão poderosa do Senhor o sustentou.
foram muitos os desafios que Neemias e o povo tiveram que enfrentar. A hostilidade era grande contra o povo de Deus e aquela obra. As investidas do inimigo era grande para impedir que o povo de Deus se estabelecesse como uma nação e o culto a Deus fosse restaurado. Semelhantemente, a igreja hoje enfrenta muitos desafios, tanto externo como interno. A cultura do presente século tem seduzido cada vez mais os membros da igreja, os levando a se desviar dos caminhos do Senhor. O mundo, em nossa volta, sempre foi uma ameaça para o povo de Deus, tanto no passado como no presente. Os desafios que Zorobabel, Esdras e Neemias tiveram que enfrentar foram grandes. Eles tiveram que lutar intensamente para preservar a fé em Deus. Nós também temos que trilhar esse caminho. Os inimigos têm uma roupagem diferente em nossos dias e utilizam métodos diferentes, mas o alvo continua o mesmo. Eles irão fazer de tudo para atrapalhar a nossa adoração ao Senhor e tentar impedir o avanço do reino de Deus. Nós devemos lutar, irmãos, o bom combate. Devemos preservar a fé, preservar o Evangelho, pregando-o com fidelidade e vivendo de acordo com as verdades nele contidas. É claro que isso é um grande desafio. Não é uma tarefa fácil. Mas o fim desse caminho é glorioso, cheio de bênçãos eternas. Aqui, no capítulo 7, iremos ver Neemias organizando o povo, elegendo líderes para governar a nação. Pois a preocupação de Neemias não era somente com a restauração dos muros e das portas da cidade, mas em restaurar a sociedade também. Neemias não iria se estabelecer na cidade, então queria garantir que quando ele tivesse que partir, as coisas correriam bem. No verso 1, nós lemos: Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Irmãos, os muros e as portas já tinham sido terminadas. Mas isso não queria dizer que eles estavam completamente seguros e que não havia mais ameaça dos inimigos. Era necessário agora eles restaurar a sociedade. Foram colocados vigias nas portas, tanto do templo como também nas portas da cidade. O texto ainda menciona cantores que eram da tribo de Levi, que eram responsáveis por trabalharem no templo, e em particular responsáveis pelos louvores ministrados ali. Então, por mais que os muros tenham sido construídos, por mais que as portas estivessem no lugar, mas ainda havia a ameaça dos inimigos. No verso 2 diz: Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani e a Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Além de nomear guardas e cantores, Neemias precisava nomear líderes para governar a cidade. Ele escolheu Hanani e Ananias. Amados, os critérios que Neemias usou para nomeá-los nos ensina muito, mas muito mesmo. Pois saber colocar a pessoa certa no lugar certo é um princípio extraordinário para as áreas que envolvem liderança. Seja numa empresa, seja na política e principalmente na igreja. Irmãos, e qual foi o critério que Neemias ele usou? Vimos aí no finalzinho do verso
do verso 2, ele diz: tinha que ser um homem fiel, temente a Deus mais do que aos homens. Esse era o perfil, né, tanto de Anani como de Ananias. Esse é o princípio que a igreja deve seguir para nomear os seus líderes. Nós não podemos nomear os líderes na igreja por afinidade ou por qualquer um outro motivo, mas eles devem ser nomeados pelo reto procedimento. Quando colocamos a pessoa errada, irmãos, no lugar errado, o povo sofre. Isso acontece tanto na igreja como também na sociedade. Quando a gente vê isso na política, por exemplo, quando um prefeito ele é colocado, né, nessa posição de prefeito, e a gente descobre depois que ele está lá que ele não é um bom prefeito, mas ele já está lá. E todo o povo vai sofrer com isso. Até as pessoas que o prefeito ou o presidente, por exemplo, nomeia para ficar ali ao seu lado, para trabalhar com ele, depois descobre que não eram boas pessoas para exercerem aquelas funções. Então, quando colocamos a pessoa errada no lugar errado, nossa, as pessoas sofrem. E é assim também na igreja, infelizmente. Tanto na sociedade como na igreja, em qualquer lugar que tenha que ter o papel de uma liderança. Quando se coloca uma pessoa errada no lugar errado, aí as coisas ficam complicadas. Irmãos, é um desastre para a igreja quando seus líderes são escolhidos sem os critérios exigidos pela palavra de Deus. É um desastre completo. A gente tem que ter essa cautela, tem que ter esse entendimento que as coisas devem ser feitas, essas decisões devem ser tomadas, sendo guiadas pela palavra de Deus. O verso 3 diz o seguinte: Eu lhes disse, não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia, mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeei moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de suas casas. Neemias instruiu os guardas a não abrirem as portas, mesmo no período mais quente do dia, pois era costume fechar os portões à noite e abrir ao amanhecer. Mas o contexto deles, irmãos, era de grande perigo. Os inimigos poderiam tentar prejudicar o povo a qualquer momento. Os muros levantados e as portas no lugar não queria dizer que o perigo já havia passado. Eles deveriam ficar sempre em alerta. Neemias nomeou moradores para reforçar a segurança. Então, irmãos, as portas elas precisavam ser bem protegidas, pois era por onde passaria o perigo. Elas precisavam ser vigiadas. Nós também devemos tomar esse cuidado tanto na igreja como também em nossas vidas. É preciso vigiarmos, estarmos atentos, pois o inimigo das nossas almas anda em derredor rugindo, querendo nos devorar. Nós não podemos baixar a guarda. As armadilhas do inimigo são sutis. E quando nos damos conta, né, delas, dessas armadilhas, infelizmente é quando nós caímos nelas, né? Infelizmente, né? Quando a gente vem se dar conta dessas armadilhas, nós já temos, a gente já caiu nelas, né? Infelizmente, né? Portanto, queridos irmãos, nós devemos orar e vigiar para proteger o nosso coração das investidas do inimigo, para impedir que seus dardos venenosos inflamem o nosso coração e, com isso, nos desvie dos caminhos do Senhor. Então, nossa, são princípios extraordinários, irmãos, né? Extraordinários. Ter isso em mente, que colocar a pessoa certa no lugar certo, a forma como nós devemos escolher os nossos líderes, né, a eleição tanto de pastor como dos diáconos, deve ter como pano de fundo as Escrituras, sem sombra de dúvida. Nós não devemos nomear alguém
baseado em favoritismo ou algo de... Não, não. Nós temos que ser pessoas criteriosas. E infelizmente esse é um mal da nossa geração. Nós temos que ser jovens, homens e mulheres, casados e solteiros, criteriosos, irmãos. Devemos ser criteriosos. Devemos avaliar as coisas na ótica de Deus e não na nossa. Nós não podemos aceitar as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, de forma nenhuma. Nós temos que vigiar a porta do nosso coração, proteger a nossa mente das investidas do inimigo. O diabo é astuto, esperto. Lembre-se que existe uma batalha que nós travamos todos os dias. Uma batalha que não tem trégua, irmãos. Não há acordo de paz. Lembrem-se que a nossa mente é o campo de batalha, é o terreno, é o território que o inimigo ele quer conquistar. Nós devemos nos fortalecer com as Escrituras, lendo, orando, vigiando, vivendo de acordo com o Evangelho, pois só assim, queridos, nós estaremos então protegidos. Devemos nos revestir, como Paulo fala em Efésios, de toda a armadura de Deus. Devemos estar engajados na palavra, empenhados na obra do Senhor. Dos versos 4 e até o verso 73, Neemias ele faz um registro. Os irmãos percebem aí que a preocupação de Neemias, nos versos que a gente viu até agora, do verso 1 até o verso 3, Neemias ele tem uma preocupação de cuidar não somente da parte física da cidade, mas também da parte espiritual da cidade, da parte da sociedade. Ele tem esse cuidado, ele, como os irmãos bem lembram, logo no começo de Neemias, a gente estudou sobre isso, a gente viu que o objetivo de Neemias não era de permanecer em Jerusalém. Né? Foi dado um prazo, a gente não viu lá não foi registrado, né? A gente leu lá, não está lá registrado o tempo, mas foi determinado o tempo que ele ficaria lá. Ele fez um acordo com o rei, ele pediu um tempo, né, para ficar lá, nós não sabemos quanto tempo exatamente. Mas o ponto é que ele não iria permanecer em Jerusalém, teria que retornar para o seu trabalho, voltar para o império, né? Voltar para o rei. Mas Neemias tinha a preocupação de como a cidade iria ficar. Tudo bem, a obra foi concluída, terminaram em tempo recorde, como a gente viu, 52 dias, mas mesmo assim ainda havia perigos, e Neemias estava ciente desses perigos, e ele então está tomando medidas, providências para que a cidade fique então protegida. Neemias está tendo um cuidado aqui em organizar a nação como um todo, né? Organizando a sociedade, colocando guardas, deixando homens mais do que responsáveis. Ele foi muito criterioso ao escolher esses líderes. Tinha que ser homens piedosos, homens que temessem a Deus e não aos homens. Nós já aprendemos também isso, né? Vimos que aquele que teme a Deus, ele não teme aos homens. E nós vimos que se Neemias temesse aos homens, já teria cedido, né, às ameaças dos seus inimigos, mas ele temia a Deus e não aos homens, por isso permaneceu firme. E a gente sabe muito e muito bem da importância da liderança ser firme. Quando a liderança não é firme nos caminhos do Senhor, o povo então que está sendo conduzido por essa liderança acaba então sendo desviado dos caminhos de Deus, né? A gente vê isso na história dos juízes, por exemplo, na história dos reis, né? Quando o rei era bom, temente a Deus, ele guiava e conduzia o povo novamente a andar nos caminhos do Senhor. Mas quando o rei era mau, o rei então afastava o povo cada vez mais de Deus. E na igreja isso não é diferente, não é diferente. Então, seguindo aí, né, dos versos 4, irmãos, até o verso 73, Neemias faz um registro, né, do povo. Ele fala sobre várias famílias que voltaram. Nós vamos ver aí o verso 4, que diz o seguinte: Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. O texto fala, irmãos, que a cidade era grande e espaçosa, mas que a população era pequena. Mas como assim pequena?
Pois é, infelizmente nem todos voltaram do cativeiro para a terra prometida. Mesmo com o decreto de Ciro, né, que ah, dizia lá no decreto, né, autorizava, né, não foi assim um decreto que os libertou, né, não, vocês não são mais a partir de hoje, não são mais escravos, não. Mas eles sim foram libertos daquela escravidão imposta pelo Nabucodonosor, pelo Império da Babilônia, e Ciro permitiu que eles retornassem para a sua terra, para a sua cidade, reconstruísse o templo, reconstruísse a cidade. Mas nós vimos, né, que esse retorno não foi assim algo tão fácil, tão simples. A reconstrução do templo não foi algo tão simples de ser feito. A reconstrução dos muros da cidade, a gente está vendo aqui com Neemias que foi difícil, embora tenha sido rápido no sentido de que foi apenas 52 dias, mas foram 52 dias sofridos, né, complicadíssimos para Neemias e seus colaboradores. Infelizmente, nem todos lá, irmãos, né, eles voltaram. Já havia se passado 70 anos, né, e de cativeiro, muitos se estabeleceram por lá, e quando Ciro deu o decreto para o povo retornar, né, liberando o povo, permitindo, né, que eles voltassem para a cidade e reconstruísse ela, muitos não foram, quiseram ficar onde eles estavam. Eles achavam que onde eles estavam bem demais e que eles não quiseram retornar. Então, o grupo que voltou foram poucos, né? Foram poucos. O registro que se tem aqui, nós vamos ver já já, são poucas pessoas. O próprio verso 4 aqui nos conta que a cidade era grande e espaçosa, e que a população era pouca. Tinha muita casa para pouco morador. Faltava morador, né? Por mais que houve incentivo por parte de Zorobabel, de Esdras e do próprio Neemias, mas o povo, como um todo, foram poucos os que realmente retornaram. A jornada era uma jornada um pouco longa e também perigosíssima. Eles tinham que percorrer uma distância, irmãos, de aproximadamente 1.300 quilômetros, né? De onde eles estavam, lá na Babilônia, né? Que agora faz parte, agora pertence ao Império Persa. De onde eles estavam para Jerusalém, era uma distância de aproximadamente aí 1.300 quilômetros, né? Então era uma viagem, de acordo com o que Esdras fala, é uma viagem de mais ou menos aí, irmãos, 5 meses. Imagina aí, irmãos, em 5 meses, né? Viajando para poder chegar. E não era uma viagem tranquila, não, né? Estavam à mercê dos perigos, tanto climáticos, né? Do calor escaldante pelo dia, do frio extremo à noite, como também perigo dos ladrões, né? Havia essa ameaça também. Então não era uma viagem fácil, né? A Nani, quando sai de lá e vai até aonde Neemias está para contar como é que estava a situação lá, ele teve que percorrer esse caminho aí, né? Zorobabel, Esdras e Neemias tiveram que percorrer essa distância de aproximadamente 1.300 quilômetros, o que é uma viagem que daria aproximadamente aí 5 meses de viagem, mas eles enfrentaram com muita coragem. Mas não era uma viagem fácil para uma multidão de gente, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir aí, né? Infelizmente nem todos foram, mas o verso 5 diz: Então, meu Deus, me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. E o verso 5 diz: Eu havia, continuando, né, eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá, né, um registro lá feito por Esdras. Ele achou esse registro e nele estava escrito. Aí ele começa aí no verso 6. Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem, né? Eu vou dar um pequeno salto aqui com os irmãos. Ele é uma lista longa aqui, né? Com vários nomes.
dos chefes de famílias, né, e a quantidade de pessoas de cada família que foram. E nós temos então aqui um resumo, né? Nós temos aí uh, no verso 66, diz o seguinte: portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas dos 245 cantores e cantoras, né? Então, está aí um número muito bem contado, né? Um registro que foi feito na época de Esdras, né? Esse registro. Neemias o encontrou e então ele teve essa ideia, né, dada por Deus, como ele falou, foi inspirado por Deus, para poder então fazer esse censo, contar o povo, né? Isso aqui é algo extremamente importante. Os irmãos lembram que essa questão de genealogia e contar e deixar registrada essa genealogia é algo bastante antigo. A gente vê isso desde Adão, né? A gente vê ali sobre Gênesis 5, a genealogia de Adão, e as demais genealogias que nós encontramos nas Escrituras. Ela é um registro extremamente importante. Uma coisa interessante, né, da importância disso, deixa eu ler aqui para os irmãos, a partir do verso 61, olha só. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Azar, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Olha aí. Então havia grupos que partiram, que estavam lá, mas eles não tiveram como comprovar de que de fato eles eram israelitas. Como é que se comprova isso? Nos registros genealógicos, no registro que eles têm das famílias. Daí a importância, né, desses registros aqui. Continuando, verso 62, estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 642 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Abaías, Acós e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai, de Gileade, e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. Havia uns, né, que aparentemente sacerdotes, aparentemente vinham de uma família de sacerdote, de uma linhagem de sacerdote, mas eles não puderam provar sua descendência genealógica. E, portanto, por não haver registro deles, no registro que consta dos levitas, então eles não puderam ministrar no templo. Veja aí a importância, irmãos, da genealogia. Né? Se não houvesse esses registros, digamos que pessoas que não eram, né, realmente levitas, elas acabariam servindo no templo e isso traria um prejuízo enorme, né? Então, houve todo um cuidado aqui, uma cautela. Esses homens que aparentemente iriam trabalhar no templo foram barrados, né, impedidos de exercerem suas funções, até que de fato fossem comprovados que eles eram de fato levitas. Houve instruções aqui, né, conforme nós vamos ver aqui agora. O verso 65, né? O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para os sacerdotes, até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando o Urim e o Tumim. Né? Os irmãos lembram que o Urim e o Tumim eram umas pedras que eles usavam lá para saberem qual era a vontade de Deus, né? Portanto, os que regressaram para Judá, e aí, como eu falei para os irmãos nesse instante, foram 42.360 pessoas. Né? Um número muito bem contado
E isso aqui, essa lista, né, desses nomes dessas pessoas, a quantidade de pessoas que foram, isso demonstra para nós o carinho e o cuidado que Deus tem. Isso revela para nós que as pessoas são importantes para Deus. As pessoas são importantes. E Deus faz questão de contá-las. Então, irmão, queridos, nós somos importantes para Deus. Não pense que você não é importante, que você não serve, porque eu entendo que às vezes, por determinadas circunstâncias, situações que acontecem em nossas vidas, nós somos levados, né, a entender dessa forma: eu não sirvo para Deus, eu sou pequeno demais, eu não sou tão importante, eu não sou tão relevante, eu não desempenho um papel tão relevante assim na igreja, ou algo desse tipo. Não pense assim, né? Não tenha essa visão pequena a seu respeito, né? Não existe essa questão na igreja de função mais elevada, de forma nenhuma, irmãos, de forma nenhuma. Como eu já deixei bem claro para os irmãos, o pastor não é a pessoa, o crente mais fiel ou mais espiritual na igreja, não. Às vezes tem uma pessoa mais simples na igreja que ela às vezes mal sabe ler, e ela é a pessoa mais espiritual que tem na igreja, mais espiritual do que o pastor, do que a liderança da igreja. Então, não pense que você é pequeno. Lembre que você é tão importante para Deus, irmão, tão importante para Deus, que Deus ele enviou o seu Filho amado para que morresse no seu lugar, para que você pudesse ter vida, comunhão com Ele. Então você é muito importante para Deus. Você é importantíssimo. O Senhor deixou o trono de glória no céu por sua causa. Então não pense que você não é uma pessoa importante. Você tem um valor extraordinário para Deus. É tão caro que Ele deu a vida dele para lhe comprar. Então não pense pequeno a seu respeito. Para que eu não me delongue muito, irmão, partindo aí para o último versículo, o versículo 73. Assim, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo, alguns do povo, se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo o Israel. Então, resumindo, né, para relembrar aqui rapidinho, Neemias, né, teve essa preocupação de organizar a cidade, deixar uma liderança realmente firme, temente a Deus. Isso é bom refrisar, né? Temente a Deus. Os critérios que Neemias usou para fazer a escolha, a nomeação desses homens, foi a palavra de Deus. Tinha que ser homens fiéis, homens temente a Deus, mais temente a Deus do que aos homens. Vimos que Neemias tinha essa preocupação de organizar a sociedade. Vimos que Neemias demonstrou uma preocupação em vigiar as portas da cidade. E aprendemos que nós também temos que vigiar a porta do nosso coração. Vimos que as pessoas são importantes para Deus. Deus faz questão de contá-las. A gente vê números aqui muito fechados, números muito exatos. Não é aproximadamente isso, não é, foram 42 mil, como os irmãos viram aí. 360 pessoas. Não foram 42 e quase 3, não. Foram 42.360 pessoas. É um número muito bem contado. Deus é uma lista, né, grande do nome das pessoas que estão lá, a quantidade de pessoas de cada família que foi. Então isso demonstra para nós a importância que as pessoas têm para Deus. Então, meu amado e minha amada, lembrem, vocês são importantíssimos para o Senhor. A nossa vida tem que ser regida pela palavra de Deus, não pelas nossas emoções. Nós devemos viver de acordo com o Evangelho, não de acordo com o padrão do mundo. Não é o mundo quem deve ditar como nós devemos viver, mas é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude nesses tempos difíceis a darmos um bom testemunho, a vivermos de acordo com a palavra de Deus, a brilharmos de fato, a sermos sal e luz. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com os amados. Oremos mais uma vez, amados, para finalizar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Evangelho, de podermos nos alegrar com os ensinos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, por Teu Filho amado que morreu em nosso lugar, pela salvação gloriosa que o Senhor nos proporcionou. Graças te damos, amado Pai. Te pedimos mais uma vez, humildemente, que o Senhor auxilie os irmãos que estão passando por dificuldades.
Que o Senhor possa dar a eles sabedoria, que o Senhor possa dar a eles a direção correta, que o Senhor possa trazer em suas vidas consolo, paz e esperança. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.